Boa noite, queridos amigos do Jardim dos Ipês. Aqui estamos para conversar mais uma vez. Agora vamos abordar um assunto de natureza econômica. Talvez seja um assunto árido, para alguns, para outros talvez um assunto bastante instigante, para outros talvez os interesses sejam outros, Bom, na verdade o conhecimento ele se apresenta para cada um de nós nos mais diferentes formatos, certo? Levando em conta o nosso processo de formação, levando em conta o grau de conhecimento adquirido, e que o conhecimento ele nunca se esgota. A medida do conhecimento humano ela é mutável, ela sempre vai exigir reciclagem, vai exigir sempre uma atualização. Mas eu me arrisco a conversar sobre isso muito mais baseado na ideia de um economista e naturalmente procurando interpretar de acordo com a minha compreensão e compartilhando para com aqueles que privam da nossa amizade na rede social. Então eu tenho comigo guardado, amigos, um artigo de Paulo Pereira dos Santos. Este cidadão ele é economista e é sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Sua produção, o seu artigo, eu considero muito bom. Ele coloca a ordem econômica como... Evidentemente, ele é economista, O economista, ele tem uma visão da situação de um país, de um estado, sustentado na sua formação. Assim como o médico, o engenheiro, o professor, e tantos outros profissionais de nível médio, superior, e etc, etc. O importante de tudo isso neste cenário do conhecimento, seja local ou seja global, o importante é que nós abramos a nossa consciência, o nosso interesse, a nossa curiosidade para procurar entender o mínimo necessário para visualizar melhor o que acontece em nossa volta, no nosso loteamento, no nosso município, no nosso estado e em nosso país, é evidente, Então ele diz assim, a nova ordem econômica do nosso tempo é de muitas oscilações. Não temos mais espaços de tempo grande entre uma crise e outra, como acontecia antigamente. Então, o que ele quer dizer é que, dado a velocidade da informação dos meios de comunicações em tempo real, então o silêncio, ou por outra, o isolamento de uma crise, o espaço de tempo de uma crise para outra, antes desses meios modernos de comunicação, se estendiam ao longo das décadas. Hoje não, hoje
são mais sucessivos, né? Então ele diz assim, que o petróleo é um bem econômico que cada dia mais aumenta a sua escassez. Então, no dizer dos estudiosos, dos economistas, né, é uma matriz energética fóssil. E, naturalmente, segundo os seus estudos, né, e suas previsões, é que este bem, ele vai ficando escasso e um dia vai deixar de existir. Mas até que isso aconteça, o homem já buscou as soluções necessárias para substituí-lo. Mas vamos então continuar aqui. Então, o petróleo é um bem que aumenta, que cada dia mais aumenta a sua escassez e, consequentemente, a sua oferta se reduz, provocando oscilação de preço sempre tendente para mais e nunca para menos. Agora, vamos entender assim. Esse artigo foi escrito por um economista, salvo engano, em 2006 e foi publicado no Diário de Natal. Então, ele diz aqui que a sua oferta se reduz, provocando oscilação de preço sempre tendente para mais e nunca para menos. Agora, esta ideia que foi colocada aqui por ele já não está batendo com a realidade atual. Porque o que nós sabemos é que o preço do barril de petróleo, o preço internacional, ele vem diminuindo, ele vem caindo. Tá certo? Ele não está subindo. Mas aí a gente já vai entrar noutro cenário e que eu prefiro não entrar agora. Então, ele diz que é um produto estupim, capaz de desencadear crises de diferentes naturezas no mundo. Como vinha acontecendo no século passado, o petróleo continuará sendo, na primeira metade do século XXI, um fator fortemente determinante de crises no planeta, porque cada vez mais suas reservas vão diminuindo. Agora eu pergunto, será que é mesmo esse o principal fator determinante das crises? Desculpem, mas na minha modesta modo de entender, não me parece ser uma verdade absoluta, não. Tá certo? Me parece que para qualquer brasileiro de conhecimento mediano, Deus já entendeu que o fator determinante das crises é muito mais um fator de natureza especulativa. Em um sistema de mercado globalizado, um mercado que envolve todas as nações, onde predomina com maior firmeza a especulação, ou seja, o interesse do ganho imediato, né, através de juros altíssimos nas transações que ocorrem diariamente nas chamadas bolsas de valores. Agora, dentro desse pensamento, na minha opinião, eu acho que um fator mais nocivo se dá pela falta da ética, pela falta do respeito, vamos dizer assim, pelo outro ou pelos outros, né? Porque a sociedade ela é composta de várias camadas, tá certo?
onde camadas essas que são diferenciadas de conformidade com o seu poder aquisitivo de mercado. Então, em se tratando de falta de ética, né, hoje nós sabemos, através da intensa publicação na imprensa, do que ocorreu e do que está ocorrendo em nosso país, no Brasil, onde, por interesses de grupos individuais, interesses de grupos, simplesmente se joga a ética e a atitude politicamente correta na lata do lixo, em função dos interesses grupais de acúmulo de riquezas. E aí, o que nós brasileiros percebemos, atônitos, é esta infinidade, é esse noticiário infindável da corrupção, né, que qualquer brasileiro, por menos interesse que ele tenha em se inteirar dos problemas econômicos do nosso país, certamente ele vai ouvir, ou vai ouvir pela imprensa ou de alguém que vai tecer algum comentário sobre a corrupção. Então, a corrupção, que tem uma ligação estreita com a especulação financeira, na minha opinião, é o que está infelicitando a vida das nações. Então, é preciso que nós brasileiros abramos, procuremos adquirir uma melhor noção sobre o que acontece em nossa volta em função da economia de mercado, certo? Da sociedade consumista. Porque de uma forma ou de outra nós temos que consumir. Nós temos que o mercado, com a produção dinâmica, né, sempre ela vai oferecer produtos, tá certo, que irão despertar o interesse na nossa no nosso infinito desejo, da nossa infinita insatisfação de querer sempre mais, de adquirir sempre mais. E aí nós vamos observar que existem dois caminhos, tá certo? Dois caminhos. O caminho da produção e o caminho do consumo. E quando o consumo alcança um patamar muito elevado, certo? E a produção não consegue atender às exigências dos consumidores, naturalmente que aí vai gerar a chamada inflação, a terrível inflação. Agora, a inflação ela tem outras vertentes, né? Porque a economia ela é segmentada. A economia é a ciência que estuda a produção, consumo e circulação das riquezas. Então, a economia, no segmento primário, ela está afeita à agricultura, à natureza, né? À mãe natureza, que também vai determinar, vai influenciar preços, quantidade produzida, enfim, e ela digamos assim, depende muito das condições climáticas. Por exemplo, aqui no Nordeste, quando enfrenta-se uma seca como esta que nós estamos enfrentando, que segundo alguns informes já ultrapassa há mais de 4 anos, né?
Então, os resultados são realmente dolorosos para grande parte da nossa população brasileira, principalmente no nosso Nordeste. Oxalá aqueles que fazem a previsão científica e aqueles que também fazem a previsão não científica, são chamados profetas do sertão. Segundo matéria recente na imprensa, houve em um dos estados aqui do Nordeste uma reunião com esses profetas, né? E profetas do tempo, da natureza, né? E que, segundo estes homens e mulheres também, tinha uma senhora, as previsões apontam para um bom inverno. Que Deus tenha compaixão de todos nós e realmente a água boa que vem do céu molhe a terra seca e os frutos sejam, e a produção na agricultura seja realmente uma realidade. Bem, mas tem outro segmento, tem o segmento da manufatura, ou seja, da transformação da matéria-prima em objetos manufaturados. E aí é uma gama imensa, né, de produtos manufaturados. Certo? Então, nós vamos conviver permanentemente com esse problema das crises, né? Então ele diz aqui que a escassez de petróleo também será motivo de muitos conflitos nos negócios entre as nações. E tomara que não seja pólvora para guerras. A verdade é que suas reservas estão com os dias contados. Felizmente, o mundo todo está preocupado com a redução das reservas do maior produto responsável pela produção de energia que move toda a economia mundial. Muitas são as alternativas para a substituição do petróleo. No Brasil já temos a cana-de-açúcar para produzir o álcool, a mamona para o óleo diesel e querosene de avião. E a utilização de outras energias como a eólica, a solar, etc. O álcool da cana-de-açúcar já está sendo utilizado como combustível, o óleo de mamona também, em menor escala. A energia solar idem e a eólica, já bastante conhecida, é utilizada há muito tempo, precisando, portanto, ser empregada em maior escala. Acreditamos que já na segunda metade do século XXI esteja funcionando a energia eólica. Funcionando plenamente toda uma infraestrutura produtiva acionada por essas novas energias. Na verdade, o que vai acontecer é que o homem não perderá nunca a sua capacidade de criar em favor de sua sobrevivência. Isso aí eu concordo, é uma verdade. O homem, com a sua capacidade inventiva, ele vai sempre buscando novas formas de produzir aquilo que é necessário à sua sobrevivência. Aqui eu vou abrir um parênteses para lamentar que esta realidade, esta capacidade inventiva do homem é verdadeira. Deus concede ao homem essa capacidade. Agora, Deus não concede ao homem a capacidade de produzir o mal que se materializa na corrupção, na ambição, na cobiça, né? Naquela vontade, naquela fome interminável de tomar aquilo que o outro
possui aquilo que é de direito, aquilo que por o politicamente correto pertence a todos e um só ou um grupo, uma meia dúzia. Então, se apoderarem, se prevalecerem da oposição que ocupam, e aí com as facilidades do mercado financeiro, do mundo financeiro, certo? Especulativa, então aplicarem golpes, escaramuças, das mais diferentes formas, trazendo por isso infelicidade para o nosso povo trabalhador e honesto. Então, diz o autor, o Paulo Pereira dos Santos, a luta da humanidade continuará e a sua trajetória histórica será sempre marcada por altos e baixos, e nunca estaremos livres deste vai e vem das forças econômicas. Olha aqui, ele coloca, enfatiza bem, vai e vem das forças econômicas. Isso irá tomar, nos nossos dias, maior velocidade pela pressa competitiva entre os países desenvolvidos do planeta. E o homem tem de palmilhar esse caminho cheio de obstáculos e de conflitos. Mas ele tem que reagir contra as coisas ruins e aprender a conviver com outros tipos de resistências. Por exemplo, com o vai e vem das crises econômicas, que nunca irão deixar de existir, e neste século, como já vimos, está ganhando rapidez muito grande, exigindo do homem mais habilidade e capacidade de convivência. Então isso é uma realidade. Então o senhor Paulo Pereira dos Santos, economista, ele na base dos seus conhecimentos da economia social, de economia, ele não profetiza, ele faz uso da previsibilidade com base científica, tá certo? E ele acerta em cheio que os conflitos existirão, acontecerão. Agora, ele acrescenta aqui, não se pode esperar que iremos ter muita tranquilidade e soluções definitivas para os grandes problemas socioeconômicos da humanidade. Repito, eles sempre existirão ao longo da história de formas diferentes, mas não deixarão de existir. Cada época com seus problemas específicos. A economia é uma ciência social e, por isso mesmo, acionada pelo ser humano com toda a sua bateria psicológica de reações diversas em funções da lei da oferta e da procura. Quer dizer, a economia sendo uma ciência social, é perceptível, não é difícil entender de que essa própria massa da sociedade é que vai dinamizá-la. E quando a resposta da produção econômica ou a resposta a esta dinamização da economia ela não é satisfatória para atender a população, muito pelo contrário, ela traz realidades dolorosas. Então haveremos de convir que é necessário realmente que a sociedade tome consciência, que os formadores de opinião, os educadores, a escola, principalmente a escola, ela transforme ou adote novos currículos, novas formas e meios e modelos de educação, né, a fim de que a sociedade ela evolua para enfrentar melhor
estes problemas que vão se suceder. Na época de nossos avós, o quadro dos problemas era diferente do quadro de hoje. Quer ver só um pequeno exemplo? Por exemplo, eu me lembro muito bem, quando eu era criança, que eu me lembro de um dia, meu pai fez contato com um médico, né? E o médico, aí a minha mãe dizia, olha, vamos preparar uma bacia com uma toalha e um pedaço de sabão, que em nossa casa fazer a consulta, né? E ele realmente veio. Eu não lembro o nome desse médico, já era um médico, um senhor, né? Um médico bem posicionado economicamente, né? E adentrou a nossa residência, uma casa simples, uma casa modesta, casa de taipa, e aí fez os devidos procedimentos médicos, né? E o mais surpreendente é que quando meu pai perguntou o valor da sua consulta, o médico simplesmente disse que meu pai não estava devendo nada. Então a impressão que ele deixa é que o homem evolui, né? O homem vai à Lua, o homem desenvolve tecnologias para alcançar os planetas do espaço sideral, certo? Mas parece que em contrapartida o homem se torna menos humano, né? Se torna mais venal. Nas profissões mais nobres, a impressão que deixa é que, no caso da medicina, né? Algo claro que estou generalizando, porque sempre haverão os bons médicos, né? Mas também, infelizmente, existirão os médicos que agem politicamente incorreto, de ações politicamente incorretas, né? Pois bem, então isso para lembrar o que acontece, por exemplo, na saúde, né? Onde os hospitais estão falidos, os hospitais, tomamos conhecimento pela imprensa de que a falta do simples esparadrapo, né, aos medicamentos básicos necessários até para um atendimento de pronto-socorro, né? E aí, qual a imagem que nós vemos e nós enxergamos através das matérias televisivas, né? São cidadãos idosos e idosas, às vezes retornando para suas residências e simplesmente dizem que não pôde se consultar, ou porque não tinha médico, não tinha ficha, ou porque simplesmente o hospital estava fechado. Então, realmente, para as pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade humana, ver um quadro dessa natureza é chocante, é doloroso. Por isso que é muito importante que dentro de uma parte da sociedade, dentro de um bairro, dentro de um município, e vamos assim reduzir mais a ideia, dentro de um loteamento, é importantíssimo que seus moradores procurem também se interessar por esses aspectos de que dinamizam a vida de todos nós, certo? A economia é uma ciência que ela está presente em todas as nossas ações, certo? Agora, uma economia que não consegue ofertar
aos cidadãos aquilo que há de mais básico e que há de básico e de mais sagrado, o acesso à saúde, nós haveremos de convir que algo de errado, gravíssimo está acontecendo. E aqui eu quero encerrar essa nossa conversa, amigos, procurando apelar, procurando incentivá-los de que não deixem de se organizarem para que a associação de moradores ela realmente se torne realidade, para que vocês consigam ter mais força persuasiva, né, para se dirigir aos órgãos do governo municipal e se fazerem ouvir das suas necessidades crônicas da saúde, por exemplo, a ausência, né, de agentes de saúde, médicos, enfermeiros, o próprio agente comunitário de saúde inexiste aí no loteamento dos jardins de Cristo. Então, se faz necessário que todos nós questionemos esta carência, esta ausência, né, daquilo de que a própria Constituição brasileira de 1988 afirma, alega, consta que a saúde é um dever de Estado. Então, todo cidadão, todos têm direito à saúde. Então, que a Associação de Moradores dos Jardins de Cristo cresça, se fortaleça e juntos vocês consigam encontrar as soluções necessárias para as necessidades de saúde que todos nós necessitamos, da criança ao idoso. Tá certo? Então, boa noite e parabéns ao economista, né, Paulo Pereira dos Santos, pelo seu interessante artigo publicado no jornal, salvo engano, o Diário de Natal, em 2006. Boa noite e até uma outra oportunidade.